Emma, capítulo 26. O Sr. Frank Churchill voltou, e se por acaso lhe deixara o pai à sua espera para o jantar, isso jamais veio a ser sabido em Hartfield, pois a Sra. Weston valorizava demais que ele se tornasse querido pela Srta. Woodhouse para revelar-lhe qualquer imperfeição que pudesse esconder. Ele voltou com o cabelo cortado e riu para si mesmo com verdadeira benevolência, sem parecer nem um pouco envergonhado pelo que havia feito. Não tinha motivo algum para deixar o cabelo comprido, nem para esconder seu rosto. Não havia razão para evitar de gastar dinheiro, desde que isso melhorasse sua disposição. Permanecia alegre e cheio de vida, como sempre fora. Depois de vê-lo, Emma chegou até a dar uma lição de moral a si mesma. Não sei de que modo isso acontece, mas o fato é que as coisas bobas deixam de ser bobas quando feitas por pessoas sensíveis e de maneira impudente. A maldade é sempre maldade, porém a loucura nem sempre é loucura. Depende do caráter da pessoa em questão. Sr. Knightley, o Sr. Frank Churchill não é um jovem cavalheiro fútil nem bobo. Se fosse, ele teria agido de modo bem diferente. Teria se vangloriado da sua proeza ou se mostraria envergonhado. Caso agisse de um destes modos, tratar-se-ia de duas coisas: ostentação de um vaidoso ou evasão de uma mente fraca demais para defender as próprias vaidades. Não, tenho certeza de que ele não é fútil nem bobo. Com a terça-feira, chegou para Emma a agradável perspectiva de vê-lo novamente, quando teria mais tempo do que até então para avaliar as maneiras de Frank Churchill em geral, e em particular, pela observação de como ele agiria em relação a ela. Calculou quanto tempo deveria deixar passar até permitir que se dissipasse a frieza que houvesse no ar, e imaginou as observações que iriam fazer as pessoas que os veriam juntos pela primeira vez. Pretendia divertir-se, mesmo que os acontecimentos tivessem que se desenrolar na casa do Sr. Cole, e apesar de não ser capaz de esquecer que entre os deslizes do Sr. Elton, mesmo nos seus dias como favorito, nenhum a perturbara mais do que a propensão que ele tinha a ir jantar com o Sr. Cole. O conforto de seu pai estava perfeitamente assegurado, pois tanto a Sra. Bates quanto a Sra. Goddard já haviam chegado para fazer-lhe companhia. Deste modo, o último e agradável dever de Emma, antes de sair de casa, foi apresentar seus respeitos às duas damas, já acomodadas na sala depois do jantar. Enquanto o pai admirava, encantado, a beleza de seu vestido, Emma, numa tentativa de fazer todas as reparações em seu poder, serviu a elas grandes fatias de bolos e copos cheios de vinho, pois o cuidado de seu pai com a saúde provavelmente obrigaria as senhoras a uma série de renúncias durante a refeição. Emma havia providenciado um farto jantar para elas e apenas gostaria de ter a certeza de que seu pai havia permitido que elas o comessem. A carruagem de Hartfield chegou à porta do Sr. Cole logo atrás de outra, e Emma viu, contente, que era do Sr. Knightley. O cavalheiro não criava cavalos, não gostava de desperdiçar seu dinheiro e tinha muita saúde, energia e dependência, e por isso era demasiadamente inclinado, na opinião de Emma, a caminhar para onde quer que fosse, usando sua carruagem com muito menos frequência do que o proprietário da abadia Donwell deveria. Ela imediatamente teve uma oportunidade de expressar-lhe sua aprovação, pois ele parara para ajudar-lhe a descer. "Esta é uma chegada que o senhor sempre deveria fazer", comentou Emma. "Como um cavalheiro. Estou muito feliz em vê-lo." O Sr. Knightley agradeceu e retribuiu. "É uma felicidade termos chegado ao mesmo tempo, pois se nós tivéssemos encontrado na sala de estar, duvido que fosse capaz de perceber se estou sendo mais cavalheiro do que de hábito. Você não seria capaz de dizer como cheguei aqui, observando apenas meu aspecto ou minhas atitudes." "Seria sim. Tenho certeza de que seria.
Há sempre um toque de reconhecimento ou um leve alvoroço quando uma pessoa se locomove usando um meio que sabe ser inferior a ela. O senhor pensa que disfarça muito bem, mas atrevo-me a dizer que exibe uma espécie de audácia, um ar de afetada despreocupação que sempre observei no senhor quando o encontrei em circunstâncias como esta. Agora, o senhor nada tem a provar. Não precisa temer que possam supor que se sinta envergonhado. Não tem necessidade de provar que é maior do que qualquer outra pessoa. Agora posso, de fato, sentir-me feliz em estar na mesma sala que o senhor. Menina absurda! Foi a resposta dele, mas não havia raiva em sua voz. Emma tinha muitos motivos para estar tão satisfeita com os demais convidados como estava com o Sr. Knightley. Foi recebida com um cordial respeito que não podia deixar de agradá-la, e lhe dava toda a importância que ela poderia querer. Quando os Weston chegaram, os mais afetuosos olhares de amizade, as maiores expressões de admiração foram para ela, vindos tanto do marido quanto da esposa. O filho aproximou-se imediatamente com alegria, o que a indicou merecedora de sua atenção especial, e ao jantar sentou-se ao seu lado, o que conseguiu não sem ter de fazer algum esforço, acreditou ela. Havia muitos convidados, e entre eles incluía-se outra família. Sem a menor dúvida, uma família do campo, que os Cole tinham a honra de considerar seus amigos, e alguns homens da família do Sr. Cox, o advogado de Highbury. As damas menos importantes iriam chegar apenas para o serão, entre elas a senhorita Bates, a senhorita Fairfax e a senhorita Smith. Porém, mesmo assim, durante o jantar, os convidados eram numerosos demais para que o assunto da conversa pudesse ser geral. Então, enquanto os demais falavam em política e no Sr. Elton, Emma pôde dedicar-se inteiramente ao agradável vizinho. O primeiro som, vindo de outro local, a qual ela viu-se obrigada a prestar atenção, foi o nome de Jane Fairfax. A Sra. Cole estava contando algo sobre ela que parecia ser muito interessante. Ouviu um pouco e achou que valia a pena prestar atenção. Era muito importante para Emma receber divertidos suprimentos para alimentar sua fantasia. A dona da casa dizia que havia feito uma visita à senhorita Bates e que assim que entrou na sala, ficou impressionada ao ver um piano, instrumento de rara elegância. Não muito grande, de forma quadrada e de bom tamanho. Ao final da repetição do longo diálogo que se seguiu à surpresa, construído pelas perguntas e congratulações por parte da Sra. Cole e pelas explicações por parte da senhorita Bates, a substância da narrativa era que o piano havia chegado de Broadwood no dia anterior. Este acontecimento causara um espanto enorme, tanto na tia quanto na sobrinha, pois no começo, segundo afirmativas da senhorita Bates, a própria Jane sentiu-se muito surpreendida, quase pasma, ao tentar descobrir quem poderia ter enviado o piano. No entanto, depois chegaram à conclusão de que o instrumento só poderia ter vindo de um lugar, e é claro que esse lugar era a casa do coronel Campbell. De fato, não era possível imaginar qualquer outra coisa, acrescentou a Sra. Cole. E cheguei a estranhar que pudesse haver alguma dúvida a respeito, mas Jane, parece, tinha recebido uma carta pouco antes, na qual esse fato nem sequer era mencionado. Ela conhece bem os hábitos dos Campbell, porém só posso considerar um motivo sobre o silêncio deles a respeito desse presente. Quiseram fazer-lhe uma surpresa. Muitos dentre os convidados concordaram com a Sra. Cole, e todos que passaram a fazer comentários a respeito acabaram por se mostrar igualmente convencidos de que o piano viera do coronel Campbell, e alegraram-se com a anfitriã por tal presente ter sido feito. Foi dita uma infinidade de coisas que permitiriam a Emma formar sua própria ideia enquanto continuou ouvindo a Sra. Cole. Confesso, não sei há quanto tempo eu ouvia algo que me desse tanta satisfação. Sempre me fez ficar triste o fato de Jane Fairfax, que toca tão bem, não poder ter um piano. Parecia-me até vergonhoso,
principalmente por considerar quantas casas por aí têm instrumentos finos que ficam completamente abandonados. Um fato assim é como se nos desse uma bofetada, com certeza. Ainda ontem eu estava dizendo ao Sr. Cole que me sentia envergonhada quando olhava para nosso grande piano na sala de visitas, pois acontece que não distingo uma nota de outra. Nossas filhinhas estão apenas começando e talvez nunca dominem essa arte, enquanto a pobre Jane Fairfax, que é uma mestra em música, não tinha sequer a sombra de um piano, nem mesmo a mais velha espineta do mundo para divertir-se com ela. Eu estava dizendo isso ao Sr. Cole ontem, e ele imediatamente concordou comigo. Acontece que meu marido é apaixonado por música, a tal ponto que não pôde resistir à tentação de comprar um piano, na esperança de que um dos nossos bons vizinhos possa fazer de vez em quando o grande favor de dar a ele melhor uso do que podemos dar. Este é o verdadeiro motivo pelo qual o piano foi comprado. Caso contrário, tenho certeza de que sentiríamos vergonha de possuí-lo. Temos grande esperança de que a senhorita Woodhouse seja persuadida a tocá-lo esta noite. A senhorita Woodhouse manifestou sua aquiescência da maneira apropriada, e considerando que nada mais de interessante viria de qualquer relato da senhora Cole, voltou-se para o Sr. Frank Churchill. — Por que o senhor está sorrindo? Indagou ela. — Eu? E a senhorita, por que sorri? Eu? Creio que estou sorrindo de satisfação por ver que o coronel Campbell é tão rico e tão liberal. Ele deu um belíssimo presente. Muito. Chegou até a me perguntar por que não fez isso antes. Deve ter sido porque a senhorita Fairfax jamais ficou ausente da casa deles por tanto tempo. Ou porque não preferiram enviar à senhorita Fairfax seu próprio piano antigo, que agora deve estar fechado na casa deles, em Londres, sem ser tocado por ninguém. O piano que eles têm é de cauda, grande demais para a casa da senhora Bates. O senhor disse o que achou mais correto dizer, porém sua atitude demonstra que seus pensamentos a esse respeito são iguais aos meus. Não sei. Creio, na verdade, que a senhorita está dando mais créditos à minha percepção do que mereço. Sorri porque a senhorita sorriu e pode ser que, provavelmente, suspeitarei do que quer que a senhorita suspeite, mas no momento não vejo por que questionar esse fato. Se não foi o coronel Campbell, quem poderia ter sido? O que acha da senhora Dixon? A senhora Dixon, é verdade. Eu não havia pensado na senhora Dixon. Ela deve saber, tanto quanto seu pai, o valor que um piano poderá ter, e talvez o modo de dar o presente, o mistério, a surpresa, seja mais próprio de uma mulher jovem do que de um homem idoso. Foi a senhora Dixon, ouso dizer. Eu bem disse que a minha suspeita poderia ser a mesma que a sua. Se for realmente, o senhor terá que ampliá-la para incluir o Sr. Dixon. O Sr. Dixon? Muito bem, sim. É mais do que evidente que se trata de um presente em conjunto do senhor e da senhora Dixon. Ainda outro dia, lembra-se, comentamos o grande admirador que ele é das performances da senhorita Fairfax. Sim, e o senhor me disse naquela ocasião, confirmou uma hipótese que já havia me ocorrido antes. Não pretendo duvidar das boas intenções do Sr. Dixon ou da senhorita Jane Fairfax, mas também não posso deixar de suspeitar que, depois de ter pedido a mão da sua amiga, ele tenha se apaixonado por ela. Ou talvez tenha percebido a existência de uma pequena afeição por parte dela. Pode-se desconfiar de 20 coisas sem chegar exatamente à que é certa, mas tenho absoluta convicção de que deve existir um motivo particular para essa jovem ter preferido vir para Highbury em vez de ir com os Campbell para a Irlanda. Aqui, a senhorita Fairfax está destinada a levar uma vida de privações e de penitência. Lá, teria todos os divertimentos. Quanto à justificativa de que o ar de sua cidade natal irá fazer-lhe bem, considero uma simples desculpa. No verão, ainda poderia ser, mas que bem o ar desta terra natal pode fazer nos meses de janeiro, fevereiro e março.
Boas lareiras e carruagens são bem mais recomendadas para a saúde delicada, e devo dizer principalmente a dela. Não exijo que participe de todas as minhas suspeitas, embora o senhor já tenha se dado o nobre dever de fazê-lo, mas devo dizer-lhe honestamente quais elas são. E sou obrigado a reconhecer suas hipóteses. Parecem muito prováveis. Posso afirmar que a preferência do Sr. Dixon pela música da amiga, em vez de preferir a da noiva, era muito clara. Além disso, ele salvou-lhe a vida. O senhor sabia disso? Numa festa, num barco, houve um acidente e ela ia caindo no mar. O Sr. Dixon segurou-a. Sabia, eu estava lá. Era um dos convidados. Estava, de fato? Bem, mas é evidente que nessa ocasião não observou nada, já que esta é uma nova ideia para o senhor. Se eu tivesse estado lá, tenho certeza de que haveria feito algumas descobertas. Creio que não tem outro jeito senão concordar. Mas simplesmente devo dizer que não vi mais nada além do fato em si. A senhorita Fairfax estava prestes a cair do barco e o Sr. Dixon segurou-a. Aconteceu em apenas um momento. A seguir, os consequentes choque e alarme foram grandes e muito mais demorados, tanto que se passou cerca de meia hora, acredito, antes que todos nós estivéssemos calmos de novo. Depois disso, permaneceu no ambiente uma sensação geral de ansiedade que impediu que quaisquer particularidades fossem observadas. Não posso afirmar, no entanto, que a senhorita não teria feito descobertas. A conversa foi interrompida nesse ponto, pois eles viram-se obrigados a participar daquela espécie de constrangimento que acontece quando há um longo intervalo entre dois pratos, que obriga todos a se tornarem formais e silenciosos. Mas assim que a mesa se achava novamente servida, que cada travessa havia sido colocada em seu lugar exato e todos voltaram a ocupar-se com a comida, Emma disse: a chegada desse piano é decisiva para mim. Eu queria saber um pouco mais e este fato veio dizer-me o bastante. Pode estar certo de que logo ouviremos alguém comentar que foi um presente do Sr. e da Sra. Dixon. E se os Dixon puderem negar absolutamente terem conhecimento desse presente, deveremos concluir que o piano na verdade veio dos Campbell. Não. Tenho certeza de que não veio dos Campbell. A senhorita Fairfax sabe que o piano não foi enviado pelos Campbell. Caso contrário, ela os teria citado imediatamente à chegada do presente. É claro que Jane Fairfax não teria ficado perplexa se achasse que eles o haviam mandado. Talvez eu não consiga convencê-lo, porém estou perfeitamente convencida de que o Sr. Dixon é o personagem principal dessa trama. De fato, a senhorita me magoa acreditando que não estou convencido. Seu raciocínio arrastou com ele meu julgamento por completo. Em princípio, enquanto eu supunha que a senhorita estivesse satisfeita com a ideia de que o coronel Campbell era o autor do presente, considerei-o apenas resultado de uma bondade paternal e achei que se tratava da coisa mais natural deste mundo. Mas quando a senhorita mencionou a Sra. Dixon, senti que provavelmente poderia muito bem tratar-se de um tributo partido de profunda amizade feminina. Agora, não posso mais ver esse piano em outra luz que não a de uma oferenda de amor. Não houve oportunidade para que continuasse a analisar o caso. A convicção parecia real, e o ar do jovem cavalheiro era de quem acreditava nisso. Emma nada mais disse, e outros assuntos vieram à baila. Daí por diante, o jantar decorreu normalmente até o fim. Veio a sobremesa, as crianças vieram à sala, foram inquiridas e admiradas em meio a uma pausa na conversa geral. Foram ditas algumas coisas inteligentes, outras completamente tolas, mas nenhuma dessas duas coisas em grandes proporções. Nada pior do que os comentários usuais, as cansativas repetições, as velhas novidades e as anedotas batidas. As senhoras não se encontravam havia muito tempo na sala de estar quando as convidadas da segunda sessão chegaram. Emma observou principalmente a entrada de sua querida amiga e se não pôde exultar por sua dignidade e graça.
pôde não só admirar a meiga doçura de seu modo de ser sem artifícios, como também lhe foi possível regozijar-se de coração com a luminosidade, a alegria, a tranquila disposição que demonstravam que a jovem conseguira encontrar alívio mesmo em meio à dor causada pela desilusão amorosa. Ela sentou-se e quem poderia imaginar o quanto de lágrimas derramara ultimamente? Com certeza era o bastante para a felicidade de Harriet, nesse dia, estar em companhia daquelas pessoas, muito bem vestida, e vendo outras mulheres bem vestidas, sorrindo apenas, sendo bonita e não dizendo nada. Jane Fairfax parecia e agia como superior, porém Emma desconfiava de que ela gostaria de poder trocar de lugar com Harriet, que ficaria contente de estar sofrendo uma desilusão amorosa. Sim, mesmo se tratasse do Sr. Elton, em vez de render-se ao perigoso prazer de saber ser amada pelo marido da melhor amiga. Em um grupo tão grande, não havia necessidade de Emma aproximar-se da senhorita Fairfax. Não queria conversar com ela sobre o piano. Sentia-se como se ela mesma guardasse um segredo, o que a impedia de considerar justa uma demonstração de curiosidade ou de interesse indevidos. Assim, manteve-se distante da jovem de propósito. No entanto, o assunto foi trazido à baila pelas outras damas, e imediatamente Emma notou o rubor de perturbação com que as parabenizações eram recebidas e o rubor de culpa que acompanhou a menção meu excelente amigo Coronel Campbell. A Sra. Weston, de coração meigo e muito interessada por música, interessou-se particularmente pelo acontecimento, e Emma não pôde deixar de se divertir com a perseverança dela de sustentar o assunto. Como encontrava muito a comentar sobre tonos das teclas e pedais, tornou-se extremamente difícil falar no assunto o mínimo possível. Desejo que ela percebia claramente na expressão da bonita heroína da noite. Não tardou que os cavalheiros se juntassem a elas, e o primeiro a chegar foi Frank Churchill. Ele entrou, o primeiro e o mais bonito, depois de fazer seus cumprimentos ao passar pela senhorita Bates e a sobrinha. Dirigiu-se diretamente para o lado oposto do círculo, onde a senhorita Woodhouse achava-se sentada. Enquanto não vagou um lugar ao lado dela, ele não se sentou. Emma adivinhou o que todos os presentes estavam pensando. Ela era a finalidade dele, e ninguém poderia deixar de percebê-lo. Apresentou a ele sua amiga, a senhorita Smith, e num momento oportuno, mais adiante, ouviu o que cada um pensava do outro. Ele jamais tinha visto um rosto tão lindo e estava encantado com a ingenuidade dela. E ela, não que fosse o caso de estar fazendo um grande cumprimento ao jovem cavalheiro, mas achava que ele a fazia lembrar-se do Sr. Elton em alguns detalhes. Emma conteve a indignação e apenas olhou para Harriet em silêncio. Sorrisos de compreensão foram trocados por ela e o Sr. Frank Churchill, depois do primeiro relancear de olhos pela senhorita Fairfax. Porém, o mais prudente era evitar qualquer comentário. Ele lhe disse que estava impaciente para sair da sala de jantar. Detestava ficar sentado por muito tempo e era sempre o primeiro a se erguer assim que podia fazê-lo sem quebrar a etiqueta, que seu pai, o Sr. Knightley, o Sr. Cox e o Sr. Cole estavam ocupadíssimos falando em negócios das paróquias e que, apesar de ter sido obrigado a permanecer lá por muito tempo, tivera grande prazer em fazê-lo, pois considerava aquele um grupo de homens gentis e sensíveis. Falou de maneira tão bonita também de Highbury, considerava que a cidade tinha muitas e agradáveis famílias, que Emma começou a pensar que talvez houvesse sido exagerada em seu desprezo pela cidade. Perguntou a ele sobre a sociedade de Yorkshire, sobre a extensão da vizinhança de Enscombe e arredores. Pôde perceber pelas respostas que, no que se referia a Enscombe, havia pouco a dizer. As visitas feitas pelos Churchill restringiam-se ao círculo familiar e não se estendiam a ninguém das proximidades de onde moravam.
que quando as viagens eram marcadas e os convites aceitos, sempre havia a possibilidade de a senhora Churchill não estar bem de saúde ou não ter disposição para ir, que faziam questão de não visitar pessoas recém-chegadas, e isso, ainda que Frank Churchill tivesse seus compromissos particulares, fazia com que encontrasse grande dificuldade em sair. Precisava de considerável habilidade para viajar de vez em quando e para conseguir apresentar um novo amigo aos tios. Emma pôde concluir com facilidade que Scobie não era capaz de satisfazê-lo e que Highbury, vista por seu melhor lado, teria mesmo que agradar a um jovem cavalheiro retido em casa muito mais do que gostava. Era evidente a influência que ele tinha em Scobie. Frank Churchill não se gabava, mas traiu-se naturalmente a contar que persuadia a tia quando seu tio nada conseguia. E diante da risada da senhorita Woodhouse, quando percebeu isso, afirmou que acreditava, com exceção de 1 ou 2 pontos, que poderia, com o tempo, persuadir a tia do que desejasse. Então, ele mencionou um dos pontos em que sua influência falhara. Queria muito viajar para o exterior, sem dúvida queria muito, mas a senhora Churchill não queria nem sequer ouvir falar no assunto. Isso acontecera no ano anterior. Agora, disse ele, já começava a não sentir mais o mesmo desejo. Não disse qual era o outro ponto em que a senhora Churchill não se deixava persuadir, mas Emma desconfiou de que se referia ao pai dele. Fiz uma triste descoberta, disse o jovem cavalheiro, depois de uma breve pausa. Amanhã vai fazer 1 semana que estou aqui. Chegamos à metade do meu tempo. Jamais vi os dias passarem tão depressa. 1 semana amanhã, e eu mal comecei a me divertir. Apenas acabo de conhecer a Sr. Weston e os demais. Detesto lembrar-me disso. Talvez agora o senhor comece a lamentar ter perdido um dia inteiro para cortar o cabelo, quando lhe resta tão pouco tempo. Não, sorriu ele. Não lamento isso de modo algum. Não tenho prazer em ver meus amigos se eu não puder ser visto com prazer por eles. Como nesse momento, os demais cavalheiros entraram na sala. Emma viu-se obrigada a desviar a atenção do Sr. Churchill por alguns minutos e dedicá-la ao Sr. Cole. Quando o Sr. Cole distanciou-se dela e poderia voltar a dar atenção a Frank Churchill, viu que ele olhava atentamente para a senhorita Fairfax, que se encontrava exatamente do outro lado da sala em frente a eles. — O que foi? Perguntou ela. Ele teve um sobressalto. — Obrigado por me despertar, respondeu. Creio que fui muito rude, mas realmente a senhorita Fairfax arranjou os cabelos de modo tão esquisito que eu não conseguia deixar de olhá-la. Jamais vi algo tão ultrapassado. Aqueles cachos... Deve ter sido ideia dela. Não vejo senhorita nenhuma arrumada daquela maneira. Devo ir perguntar-lhe se, por acaso, trata-se de moda irlandesa? Devo fazê-lo? Sim, devo. Tenho certeza de que sim, a senhorita saberá de que maneira minha pergunta será recebida, se ela vai corar ou não. Sem esperar por uma resposta, ele foi. Emma viu-o parar diante de Jane Fairfax e falar com ela. No entanto, não pôde observar absolutamente nada da reação da moça, porque o Sr. Frank Churchill ficou exatamente entre as duas, obstruindo seu campo de visão. Antes que ele voltasse ao seu lugar, a Sr. Weston ocupou a cadeira ao lado de Emma. — Esta é a vantagem de uma grande festa, comentou ela. Pode-se chegar perto de qualquer pessoa e falar à vontade. Minha querida Emma, eu estava querendo muito conversar com você. Fiz interessantes descobertas e arquitetei alguns planos, do mesmo modo que você costuma fazer. E gostaria de explicá-los enquanto as ideias ainda estão frescas. Sabe de que modo a senhorita Bates e a sobrinha vieram aqui? De que modo? Foram convidadas, não foram? Oh, sim, mas como vieram? Quero dizer, como chegaram aqui? Caminhando, suponho. De que outra maneira poderiam vir? É verdade. Bem, foi o que também concluí.
E agora mesmo comecei a pensar como deve ser triste para Jane Fairfax voltar andando para casa tão tarde, como as noites frias, como as que estão fazendo agora. Olhei para ela e então, embora não a tenha visto muitas vezes, pareceu-me muito acalorada e por isso bastante arriscada a apanhar um resfriado. Pobre moça! Não pude suportar essa ideia. Desta maneira, assim que o Sr. Weston entrou na sala de estar, aproximei-me dele e falei sobre a carruagem. Você pode imaginar que ele concordou imediatamente e, tendo sua aprovação, foi falar com a senhorita Bates, a fim de assegurar-lhe que nossa carruagem ficaria às suas ordens antes de irmos para casa. Achei que desta maneira ela poderia ficar mais sossegada na festa. Que boa alma! Ela demonstrou-se o mais agradecida possível, pode ter certeza. No entanto, disse-me entre 1000 agradecimentos: ninguém é mais afortunada do que eu. Todavia, a senhora não precisa incomodar-se por nós, porque a carruagem do Sr. Knightley nos trouxe e nos levará de volta para casa. Fiquei muito surpresa, bastante contente, é claro, porém muito surpresa. Tão gentil, tão atencioso, de fato uma gentileza que pouquíssimos homens fariam. E conhecendo os hábitos do Sr. Knightley, como conheço, estou muito inclinada a pensar que hoje escolheu vir de carruagem apenas para que elas a usassem. Desconfio de que ele nunca usaria um par de cavalos apenas para seu próprio conforto, e que o fez pura e simplesmente para atendê-las. É possível, assentiu Emma. É bem possível. Não conheço homem mais inclinado a agir assim do que o Sr. Knightley. Alguém tão capaz de fazer algo realmente bondoso e útil, tão atencioso e benevolente. Ele não é um cavalheiro galante, porém é muito humano. E considerando-se a saúde de Jane Fairfax, deve ter-lhe parecido um caso de humanidade. Quanto a ser um caso de bondade sem ostentação, eu não poderia esperá-lo de ninguém mais a não ser do Sr. Knightley. Aliás, sabia que ele havia vindo de carruagem hoje. Chegamos juntos e até brinquei a respeito, mas ele não disse uma só palavra que o pudesse trair. Bem, sorriu a Sra. Weston, você julga se tratar do mais simples e desinteressado ato de bondade, mas eu não. Enquanto conversava com a senhorita Bates, uma suspeita passou-me pela cabeça e não consegui mais livrar-me dela. Quanto mais penso, mais essa desconfiança me parece provável. Enfim, estou prevendo um casamento entre o Sr. Knightley e Jane Fairfax. Está vendo o que me aconteceu por estar sempre em sua companhia? O que acha da ideia? O Sr. Knightley e Jane Fairfax, exclamou Emma. Pelo amor de Deus, minha querida Sra. Weston, como pôde pensar numa coisa dessas? O Sr. Knightley. O Sr. Knightley não pode se casar. A senhora quer que o pequeno Henry deixe de herdar Donwell? Oh, não. Henry tem que ser o dono de Donwell. Não posso conceber de modo algum que o Sr. Knightley se case. Tenho certeza de que ele não pensa em se casar. Estou muito surpresa que a senhora tenha tido tal ideia. Minha querida Emma, expliquei o que me levou a ter essa ideia. Não que eu queira esse casamento. Longe de mim querer prejudicar o pequeno Henry. Mas a ideia me foi dada pelas circunstâncias. Se acontecer de o Sr. Knightley querer de fato se casar, você não pode criticá-lo por não levar Henry em conta. Afinal, trata-se de um menino com 6 anos que nada sabe do que está acontecendo. Posso sim. Não vou admitir que Henry seja prejudicado. O Sr. Knightley casar-se? Não, jamais tive tal ideia e não vou concordar com ela de modo algum. E logo com Jane Fairfax entre todas as mulheres? Por quê? Ela sempre foi a primeira preferida dele, como você bem sabe. Mas esse casamento seria uma imprudência. Não estou discutindo sua prudência, mas sua probabilidade. Não vejo nenhuma probabilidade, a menos que a senhora tenha mais base do que mencionou para pensar isso. A boa natureza, a humanidade dele, como eu já disse, são bastante para que usasse seus cavalos. Ele tem as Bates em alta estima, a senhora sabe, independentemente de Jane Fairfax, e sempre fez questão de ser atencioso com elas. Minha querida amiga, por favor, não arranje casamentos. Iria fazê-lo muito mal.
Jane Fairfax, senhora da abadia. Oh, não, não. Fico revoltada só de pensar nisso. Pelo bem do próprio Sr. Knightley, eu não gostaria que cometesse essa loucura. Imprudência pode ser, mas nunca uma loucura. A não ser por desigualdade de fortuna e talvez uma pequena diferença nas idades, nada vejo de inconveniente. Mas o Sr. Knightley não deve querer casar-se. Tenho certeza de que ele jamais sequer pensou nisso. Não enfie essa ideia na cabeça dele. Por que deveria casar-se? É feliz quanto lhe é possível com sua fazenda, suas ovelhas, sua biblioteca e a paróquia toda para dirigir. Além disso, gosta demais dos filhos de seu irmão. Ele não tem a menor necessidade de se casar, nem para preencher seu tempo, nem seu coração. Minha querida Emma, se de fato ele pensar assim que seja, mas se realmente o Sr. Knightley amar Jane Fairfax, ideia insensata. Ele não dá a menor atenção a Jane Fairfax. Quanto a amá-la, tenho certeza que não. Ele gosta de ser bondoso com ela, com a família dela, mas... Sim, riu a Sra. Weston, e talvez o maior bem que ele possa fazer a elas seja dar uma vida confortável para Jane. Se isso for um bem para ela, tenho certeza de que para ele será um mal, uma ligação de fato vergonhosa e degradante. Como o Sr. Knightley irá suportar ter a senhorita Bates como sua parente? Ela viverá assombrando a abadia e agradecendo a ele o dia inteiro pela bondade em ter se casado com Jane. Tão bondoso e gentil, mas também ele sempre foi um vizinho muito atencioso. E daí por diante, mudando de assunto a cada sentença, falando da saia velha da mãe. Não é uma saia tão velha assim, pois ainda vai durar bastante tempo. Sem dúvida, ela deve dar graças por suas saias serem todas muito duráveis. Que vergonha, Emma, não imite. Você me obriga a rir, mesmo indo contra a minha consciência. E posso afirmar, não acredito que o Sr. Knightley fosse ficar muito aborrecido com a presença da senhorita Bates. Pequenas coisas não irritam. Pode ser que ela fale muito, mas se ele quiser dizer alguma coisa, bastará que eleve bem a voz e a boa senhorita se calará. No entanto, a questão não é se esse casamento seria ruim para ele, mas sim se ele o deseja. E creio que sim, uma vez que sempre ouvi falar muito bem a respeito de Jane Fairfax. E creio que você também. O interesse que demonstra por ela, a ansiedade por sua saúde, a preocupação pelo fato de essa jovem não ter boas perspectivas. Eu ouvi expressar-se com tanto ardor sobre esses pontos, e como admira as execuções dela ao piano e sua voz, certa vez ele disse, eu mesmo ouvi, que seria capaz de ficar escutando-a tocar para sempre. Oh, quase ia me esquecendo de uma outra ideia que me ocorreu. Aquele piano deve ter sido mandado a Jane Fairfax por alguma outra pessoa. Apesar de termos ficado satisfeitas a considerá-lo um presente dos Campbell, não poderia ser um presente do Sr. Knightley? Não posso deixar de suspeitar dele. Considero uma pessoa capaz de tal gesto, mesmo sem estar apaixonado. Então não pode servir de prova de que ele esteja apaixonado. Mas não acredito que o Sr. Knightley fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Ele jamais faz mistérios. Eu já o ouvi lamentar muitas vezes por ela não possuir instrumento algum, bem mais do que ele pensaria em lamentar em circunstâncias normais. Muito bem. Porém, se ele pretendesse dar um piano, teria dito a ela? Poderia não ter dito por delicadeza, minha querida Emma. Tenho uma forte desconfiança de que foi ele quem mandou. Achei-o particularmente silencioso quando a Sra. Cole nos contou o fato durante o jantar. Quando tem uma ideia, minha amiga, a senhora vai adiante com ela de qualquer jeito, da mesma maneira que me reprovou tantas vezes por fazê-lo. Não vejo nenhum sinal de apego. Não acredito nessa história do piano. E não há nenhuma prova que me convença de que o Sr. Knightley tem a menor intenção de se casar com Jane Fairfax. As duas continuaram discutindo o assunto por bastante tempo. Dessa mesma maneira, Emma parecia convencer lentamente a amiga, pois entre as duas, a Sra. Weston era mais acostumada a ceder. Até que uma leve agitação na sala demonstrou que o chá havia terminado e que estavam aprontando o piano. No mesmo instante, o Sr. Cole aproximou-se a fim de solicitar à Sra. Woodhouse que lhes desse a honra de tocar para eles. O Sr. Frank Churchill
a quem, no calor da discussão com a Sra. Weston, ela perdera de vista, e apenas notara que ele se havia sentado ao lado da senhorita Fairfax, havia se juntado ao Sr. Cole em seu convite insistente para que ela tocasse. E como era natural para Emma liderar em todos os sentidos, ela deu-lhe completa aquiescência. Emma conhecia as próprias limitações o suficiente para não tentar ir além das músicas que podia executar com êxito. Não lhe faltava bom gosto, nem espírito para reconhecer as pequenas canções, que eram aceitáveis em geral e que iam bem com sua voz. Enquanto cantava uma das músicas escolhidas, teve uma grata surpresa. A segunda voz foi corretamente feita pelo Sr. Frank Churchill. Assim que soou a última nota, ele pediu-lhe perdão e seguiram-se as manifestações habituais. O jovem cavalheiro foi acusado de ter uma voz deliciosa e perfeito conhecimento musical, o que foi negado de maneira apropriada por ele. Não tinha voz alguma e era desafinado. Cantaram juntos mais uma vez e então Emma precisou resignar-se a ceder o lugar para a senhorita Fairfax, cuja apresentação, tanto instrumental quanto vocal, era infinitamente superior à dela, como Emma não poderia nem tentar esconder de si mesma. Com sentimentos confusos, ela sentou-se um pouco distante do piano para ouvir. Frank Churchill cantou de novo. Ouvira dizer que eles haviam cantado juntos uma ou duas vezes em Weymouth. A visão do Sr. Knightley entre os que mais atentamente escutavam acabou por ocupar metade da mente de Emma, e ela viu-se pensando nas suspeitas da Sra. Weston, pensamentos esses que eram apenas momentaneamente interrompidos pelos sons harmoniosos das vozes do Sr. Churchill e da senhorita Fairfax. Suas objeções ao casamento do Sr. Knightley não diminuíram. Só podia haver mal nele. Se acontecesse, seria uma grande decepção para o Sr. John Knightley, em consequência também para Isabela, além de ser uma verdadeira tragédia para as crianças, uma mudança terrível que as faria sofrer uma grande perda material. E para ela, que não conseguia nem suportar a ideia de Jane Fairfax na abadia Donwell. Uma senhora Knightley, a qual todos eles teriam de fazer concessões. Não, o Sr. Knightley jamais deveria se casar. O pequeno Henry tinha de continuar sendo o herdeiro de Donwell. Naquele exato momento, o Sr. Knightley olhou para trás e foi sentar-se ao lado dela. Primeiro conversaram apenas sobre a performance. A admiração que ele demonstrava era calorosa, porém, se não fosse pela Sra. Weston, ela nunca teria pensado que ele pudesse estar apaixonado. Como uma espécie de teste, no entanto, Emma começou a falar na bondade dele a oferecer generosamente transporte para tia e sobrinha até ali. A resposta recebida mostrava que ele desejava evitar o assunto, o que ela interpretou apenas como a costumeira relutância dele em falar sobre qualquer ato de caridade que fizesse. Sempre lamentei, disse Emma, que nossa carruagem não fosse mais útil em tais ocasiões, e não porque eu não desejasse, mas o senhor sabe como o papai julgaria o fato de James ser utilizado com esse propósito. Completamente fora de questão, anuiu o Sr. Knightley, mas tenho certeza de que você sempre o desejou. E o cavalheiro sorriu, parecendo tão contente com tal convicção que ela pôde dar mais um passo, dizendo: esse presente dos Campbell, o piano, foi uma grande gentileza. Sim, concordou ele, sem a menor sombra aparente de embaraço. No entanto, eles teriam agido melhor se a tivessem avisado. É loucura fazer surpresas. O prazer de quem recebe presente fica limitado, e existe muita possibilidade de embaraçosos e inconvenientes. Esperava que o Coronel Campbell fosse mais cauteloso. Daquele momento em diante, Emma tornou-se capaz de jurar que o Sr. Knightley não dera o piano, mas que não houvesse nenhum apego da parte dele pela senhorita Fairfax, que não existia realmente qualquer preferência. Disso Emma ainda não tinha certeza. No fim da segunda música que Jane cantava, a voz dela tornou-se um pouco rouca. Agora chega, murmurou o Sr. Knightley, como se pensasse alto. Você já cantou muito esta noite, agora fique calada. Contudo, pediram-lhe que continuasse cantando, só mais uma,
imploravam, prometendo que não iriam cansar a senhorita Fairfax além da conta e que não pediriam mais do que uma canção. Aí ouviu-se a voz de Frank Churchill que dizia: acredito que a senhorita possa cantar esta sem esforço. A primeira parte é muito fácil, pois toda a força da canção está na segunda voz. O Sr. Knightley zangou-se. Esse rapaz, disse indignado, só pensa em exibir a própria voz. Não deve ser assim. E tocando o braço da senhorita Bates, que passava por perto nesse instante, disse: senhorita Bates está louca? Deixando sua sobrinha cantar, a garganta dela ruim como está? Vai lá e peça. Eles não têm piedade dela. A senhorita Bates, levada pela verdadeira ansiedade que sentia pela sobrinha, mal agradeceu antes de correr adiante e acabar com qualquer possibilidade de mais cantoria. Assim terminou a parte do serão dedicada a concertos, uma vez que a senhorita Woodhouse e a senhorita Fairfax eram as únicas musicistas presentes. Contudo, logo depois, cerca de 5 minutos, a ideia de dançar, surgida ninguém sabia exatamente de onde, foi incentivada de maneira tão eficaz pelo Sr. e a Sra. Cole que rapidamente abriram o espaço necessário para o baile. A Sra. Weston, excelente em danças campestres, sentou-se ao piano e começou uma irresistível valsa. O Sr. Frank Churchill, aproximando-se de Emma, com gesto de alta galanteria, tomou-lhe a mão e levou-a para a pista. Enquanto esperavam que outros jovens pares se formassem, e apesar dos elogios que recebia em relação à sua voz e seu bom gosto, Emma teve tempo para olhar ao redor e ver o que fazia o Sr. Knightley. Aquela seria uma prova decisiva. Ele não costumava dançar. Se estivesse preocupado em tirar Jane Fairfax para dançar, poderia significar algo. Mas não encontrava. Não. Ele estava conversando com a Sra. Cole e parecia despreocupado. Jane foi tirada por alguém e ele continuou falando com a Sra. Cole. Emma deixou de se alarmar por Henry. Os interesses dele estavam a salvo por enquanto. Então ela entregou-se à dança com disposição e alegria. Não se haviam formado mais do que 5 pares, porém a rapidez com que o baile fora inventado e a raridade com que costumavam dançar tornava tudo delicioso, mesmo porque seu par estava à sua altura. Formavam um casal que merecia ser admirado. Infelizmente, 2 danças foi tudo que lhes permitiram. Estava ficando tarde e a senhorita Bates mostrava-se ansiosa para voltar para casa, porque estava preocupada com sua mãe. No entanto, depois de algumas tentativas para continuarem dançando mais um pouco, foi preciso agradecer a Sra. Weston e, com tristeza, dar o baile por terminado. Talvez tenha sido melhor assim, disse Frank Churchill enquanto acompanhava Emma até a carruagem dela. Eu teria de tirar a senhorita Fairfax e o jeito languido que ela tem de dançar não me agradaria, depois de ter dançado com a senhorita.